Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 33 de Ezequiel. O dever do verdadeiro atalaia. E esse capítulo, queridos, ele vai trazer para a gente, traz a doutrina, novamente nos relembrando da doutrina da responsabilidade. E também o capítulo, ele vai trazer um convite ao arrependimento, à conversão, tá? Vamos à leitura? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre... Atalaia é vigia, gente? Aquele que vigia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada, e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Deus está falando aqui para Ezequiel, que ele era o vigia e que ele deveria ouvir a palavra e transmitir ao povo, da forma como Deus estava passando para ele, Verso 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então o capítulo fala de responsabilidade, a responsabilidade de quem prega e a responsabilidade de quem ouve, Verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela. No dia em que se converter de sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Versículo 15 tem uma chave preciosa, Porque ela diz o seguinte: quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, não basta só se arrepender do pecado,
Vou ler novamente. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. E aí fazer juízo e justiça significa restituir, se tiver roubado, se tiver enganado, andar nos estatutos da vida, andar nos mandamentos do Senhor e não mais praticar a iniquidade. Aí sim certamente viverá, né? Então precisa se arrepender, precisa restituir, né? Perdoar, devolver, né? Restituir o mal que tenha praticado, precisa andar nos estatutos a partir daquele momento que se arrependeu, andar nos estatutos da vida, que os mandamentos do Senhor são os estatutos da vida, e não mais praticar iniquidade, não mais continuar naquele pecado. O pecado precisa ser abandonado, né? Versículo 16: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Né? Então não basta só se arrepender, precisa se arrepender e tomar posicionamento de mudança de vida, de comportamento, andando no caminho do Senhor. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º do nosso exílio, né? Aqui Ezequiel então vai começar a relatar agora, né? Ele relata que o castigo chegou, né? Ele agora não seria mais conhecido como o profeta das parábolas, mas agora sim, ele começa então o ministério dele lá no exílio, falando para o povo aquilo que Deus estava mandando para que o povo que ficou no exílio, exilado, se arrependesse, né, dos seus maus caminhos e consertasse a sua vida. Olha, no ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Tá? Então agora aqui, daqui para frente, tá? A notícia chegou que Jerusalém tinha sido destruído, o templo tinha sido destruído, né? Versículo 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores deste lugar deserto da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, no entanto possuiu essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos, derramais sangue, porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Então Deus faz um relato para Ezequiel das coisas erradas que aquele povo estava fazendo e ainda queriam possuir a terra. Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Para o povo de Israel, a terra era o maior tesouro. E aí Deus estava dizendo que ou eles se
para eles se arrependerem, se converterem, né? E abandonarem toda a idolatria, porque ele ia fazer da terra uma desolação, né? E Deus faz isso, né? Deus mexe no nosso precioso. Quando a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi. Qual é a palavra que procede do Senhor? Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro, né? Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Versículo 30, 31, 32, 33, Deus faz esse arrazoado com Ezequiel, falando para Ezequiel, né? O povo vem a ti, o povo vinha para ele, ouvia a palavra, Ezequiel falava aquilo que Deus estava mandando fazer, o povo não praticava, né? Não obedecia, né? Professavam a palavra com amor, mas no coração eles não praticavam a palavra, né? Esse é o grande risco, né? Então, temos aqui duas lições nesse capítulo 33, tá? Primeira lição para quem prega, para quem ensina a palavra, né? A palavra ela deve ser ensinada na sua íntegra, né? Ela não deve ser ensinada para agradar quem ouve, mas sim para agradar o coração de Deus. Ela deve ser pregada, precisa estar em alerta, né? Para sempre estar transmitindo os decretos e os mandamentos do Senhor sem fazer distinção. Não pode escolher a palavra a ser pregada. Precisa ouvir do coração de Deus. Quem prega a palavra precisa estar conectado em comunhão com a palavra. Outra lição é para nós que ouvimos a palavra. Nós que ouvimos a palavra, que temos como dever ouvi-la e praticá-la, né? Porque não haverá desculpa, queridos. O capítulo 33, ele vai falar da responsabilidade que cada um de nós tem. Não haverá desculpa, né? Nós devemos ouvi-la e sem distinção, ouvir a palavra e praticá-la, né? Ninguém será isento da responsabilidade. Se ouviu a palavra, será cobrado pelo que ouviu, tá? Não há nada que isente o ser humano de obedecer a palavra de Deus. Não há nada, tá? É uma coisa que Deus nunca vai fazer, é isentar o ser humano de obedecer a sua palavra, né? E aí é um alerta, um perigo, né? Um perigo para quem está acostumado ao pecado. Precisa repensar isso, porque Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. Cada um de nós prestará conta diante de Deus de tudo aquilo que fizer. E ainda prestará conta dobrado, né? A palavra de Deus tem um versículo que diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. No momento em que você ouve a palavra, você se torna responsável por aquilo que você ouviu. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Ninguém será pego desavisado, porque Deus nos avisa sempre. Oremos. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Pai querido, muito obrigada, Pai, por mais um dia que se inicia. Obrigada, Deus, pela tua palavra que vem ao nosso coração, nos alertando, nos trazendo, Pai querido, esse convite ao arrependimento, esse convite, Pai querido, para acertar o passo, para, ó Deus, alinhar a vida com teus preceitos, com os teus estatutos, como disse o versículo, Pai, estatutos de vida. A tua palavra são isso para nós, estatutos de vida,
preceitos de vida, princípios para uma vida e uma vida com abundância, Pai. Então, Senhor Deus, nos ajuda a cumprir a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecer, ó Deus. Dá-nos ânimo para que possamos obedecer a Tua palavra com graça, Pai. Enche o nosso coração da Tua presença. Enche o nosso coração de Ti, Senhor, no dia de hoje, Pai. Nós apresentamos o dia de hoje nas Tuas mãos, ó Deus. Paizinho querido, quero orar a Ti, ó Deus, nessa manhã. Quero colocar, ó Deus de amor, a vida da Nara na Tua presença. Pai, a viagem dela até ali para ver seu pai enfermo naquele hospital. Deus de poder e de graça. Abençoa tua filha, Pai, seus familiares, seus irmãos e irmãs. Que o Senhor seja com ela nessa viagem, Pai. Que o Senhor a abençoe, Deus. Que o Senhor a guarde. Que ela possa levar, ó Deus, uma palavra de salvação, Pai, ali, compartilhar com seu Pai uma palavra de boas novas para aquele coração enfermo, Pai. Ajuda teu filho, Deus. Ajuda ele, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, por essa causa da Nara, que o Senhor esteja com ela no dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja ali, Senhor, com aquele homem, Pai, trazendo para ele cura e libertação, Pai. Ó Deus de poder, toma essa causa nas tuas mãos. Também oro a Ti, Deus, pela minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra esse câncer, Deus. Que o Senhor a encoraje no dia de hoje, que ela tenha coragem vinda do céu, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, olhar para o alto, Deus. Que diante da tempestade, dessa tempestade que ela está passando, ela possa focar, ó Deus, naquilo que traga esperança para a vida dela, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, olhar para o alto, de onde vem o socorro, Pai. Ó Deus de poder e de graça, abençoa tua filha, Pai, com encorajamento, com esperança no dia de hoje, Pai. Ó Deus de amor, eu também oro pelo meu amigo, pastor Marcos, Deus. Que o Senhor o console, que o Senhor o conforte nesse tempo de enfermidade, Pai querido. Que o Senhor esteja ali suprindo e provendo todas as suas necessidades. Oro pelos amigos de perto, os amigos de longe, Pai. Cada um deles, Deus, no dia de hoje, que sejam alcançados pelo Teu poder e pela Tua graça. Paizinho querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Quero Te apresentar, ó Deus, no dia de hoje, meu filho, minhas filhas, ó Pai, meus genros, minha nora, meus netos, cada um deles, Pai. Que eles possam aprender a ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, Senhor. Cuida de cada um deles, Pai. Abençoa suas vidas, Deus. Ó Paizinho querido, que o Teu Santo Espírito seja o norte, seja a direção da vida deles, Pai. Que o Senhor esteja direcionando, conduzindo Daniel, conduzindo a Alessandra, conduzindo, Pai, a Liliane, Pai. Fortalecendo, Deus, fortificando, Pai, que eles tenham, Senhor Deus, no coração avivado para Te agradecer, para ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Toma a vida do meu esposo, Deus, eu oro por ele nesse dia. Abençoa, Pai, a vida dele, Pai. Encoraja-o na luta dele também contra a enfermidade, que o Senhor dê a ele ânimo, esperança, que o Senhor dê a ele coragem ali no seu trabalho, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje no nosso trabalho. Queremos orar e pedir pelo projeto, pelas crianças que atendemos, Pai, as famílias, Pai, que nós atendemos, Deus, cada uma delas, Pai, as 120 famílias que nós atendemos aqui no projeto, que o Senhor possa estar, ó Deus, alcançando a vida de cada família no dia de hoje. Que o Senhor esteja trazendo provisão, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo direção para cada uma delas, Pai. E a minha oração por cada família, Pai, é que eles Te conheçam o Deus vivo e verdadeiro, Pai, e possam viver uma vida e uma vida com abundância na Tua presença, Pai. Oro a Ti, ó Deus, pela equipe
equipe do projeto, Deus, a equipe de professores, a equipe da cozinha, a equipe que faz o pão, Deus de amor, todos aqueles, ó Pai, que trabalham, que amam e servem, que estão ali amando e servindo as crianças, Pai, que o Senhor os sustente, que o Senhor os conforte no dia de hoje, Pai, que eles sejam fortes e corajosos no dia de hoje. Pai querido, toma a vida da Deise, que, ó Deus, sua enfermidade se estabilize, que ela seja curada em nome de Jesus para retornar ao trabalho, Deus. Ó Deus de poder, nós te agradecemos assim, ó Pai. Eu oro a Ti pela vida do meu pai. Continua, Deus, dar vida e vida com alegria. Que ele tenha alegria de estar com seus filhos, de estar com seus netos. Pai querido, que o Senhor possa estender sua vida com saúde, Pai. Meus irmãos e irmãs, coloco diante de Ti, meus sobrinhos. Pai, a vida da Melissa, Deus, cura toda aquela paralisia da sua face, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Ajuda ela, Deus, nesse período de gravidez, ó Pai. Deus, estabiliza, Pai querido, estabiliza toda a hipertensão, toda a pressão, que a Tua filha tenha uma hora boa, Senhor, no parto. Prepara todas as coisas e que o dia de hoje da Melissa seja um dia abençoado. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiados no Senhor, te agradecemos. Obrigada por cada coisa que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada pela certeza que temos que o Senhor é nosso Deus. Que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda, nos livra e nos protege. Ó Paizinho querido, nos dá um dia de bênção hoje. Nós entregamos esse dia para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.